Pessoal, o inventário é o procedimento pelo qual se faz a descrição dos bens do falecido e se formaliza a transmissão desses bens aos herdeiros. Então se faz uma listagem de todos os bens que o falecido possui. Ele tinha uma casa, 2 carros, 10 mil na conta bancária. Se faz uma listagem de tudo e se formaliza a divisão desses bens entre os herdeiros. Então, pela lógica, se o inventário é a descrição dos bens e transferência desses bens aos herdeiros, se o falecido não tiver deixado bens, não haveria sentido em se fazer o inventário. Mas não é bem assim. Existem 2 hipóteses em que se é importante, é recomendável fazer o inventário, mesmo que o falecido não tenha deixado bens. O inventário, nesse caso, ele é chamado de inventário negativo. A primeira hipótese em que se é importante, é interessante fazer o inventário negativo, é para o caso do falecido ter deixado dívidas. Isso é muito comum. A pessoa que falece e não deixa bens, normalmente deixa dívidas. E por que é importante fazer o inventário neste caso? Para a lei brasileira, o herdeiro não responde com seus próprios bens pelas dívidas do falecido. O herdeiro só responde pelas dívidas do falecido no limite do que ele receber a título de herança. Então, por exemplo, se o herdeiro recebeu 50 mil de herança e posteriormente se descobre que o falecido tinha uma dívida de 100 mil reais, o herdeiro não pode ser cobrado pelos 100 mil reais, mas somente em até 50 mil, que é o limite do que ele recebeu de herança nesse exemplo. Da mesma forma, se o herdeiro nada receber, ele não pode ser cobrado por dívida nenhuma. Mas a lei também fala que cabe ao herdeiro provar que, caso ele tenha recebido algo, se ele recebeu algo, isso é insuficiente para pagar as dívidas do falecido. Então, a lei fala que o herdeiro só responde no limite do que ele receber, mas que cabe a ele a prova de que não recebeu nada ou que recebeu de forma insuficiente para arcar com as dívidas do falecido. E o inventário negativo é um meio que o herdeiro tem para provar que não recebeu nada e que por isso não pode ser responsabilizado por dívida nenhuma. Se houver um processo judicial de cobrança, uma ação de cobrança contra o falecido, provavelmente o herdeiro vai ser chamado para essa ação, para tomar o lugar do falecido. E quando ele ser chamado, ele poderá utilizar na sua defesa o inventário negativo como um meio de prova de que não pode ser responsabilizado naquela ação. Então, por isso é importante o inventário negativo neste caso de dívidas, como uma proteção a mais dos bens do herdeiro. A segunda hipótese é para o caso do viúvo ou da viúva que tenha filhos com o falecido, pretenda se casar novamente. Por que é interessante neste caso? Em regra, é livre entre o casal a escolha do regime de bens, do regime patrimonial do seu casamento. Então, o casal pode escolher se vai casar sobre o regime da comunhão de bens, que é a junção comunhão universal de bens, se vai casar sobre o regime da separação de bens, sobre o regime da comunhão parcial, que é a regra geral. É de livre escolha, essa é a regra. Mas a lei traz exigências que, se não cumpridas, retiram a escolha do casal. E uma dessas exigências é que o viúvo ou a viúva que tenha filhos com o falecido faça o inventário e a partilha. Veja, essa exigência só traz repercussão patrimonial. Então, se não cumprida, o casamento ocorrerá normalmente, você conseguirá se casar normalmente, o viúvo ou a viúva vai poder se casar, mas o casal não vai poder escolher o regime de bens, que será obrigatoriamente o regime da separação de bens. Então essa é a segunda hipótese em que é interessante fazer um inventário, para que não haja dúvidas ali, para que não haja problemas na escolha do regime de bens, para que essa livre escolha não seja retirada do casal. Tá bom? Então essas são as 2 hipóteses em que é importante fazer o inventário negativo, pessoal. Para o caso de dívidas do falecido e para o caso da viúva ou do viúvo pretender se casar novamente, tá bom? Abraço.